Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre multiplicação de números racionais. Para nós resolvermos uma multiplicação de números racionais, nós vamos nos basear em conhecimentos anteriores, como por exemplo, a multiplicação de frações, de números decimais e números inteiros. Nesse nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte: menos 3/4 multiplicado por mais 2/5. Então, aqui nós temos uma multiplicação de números racionais, que são frações. Menos 3/4 multiplicado por mais 2/5. E para resolver esta multiplicação, nós vamos então multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Porém, nós vamos fazer a regra de sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. Agora, multiplicando os denominadores. 4 vezes 5, 20. Menos 6/20. Menos 6/20 é uma fração irredutível? Não. Por quê? Porque tanto 6 quanto 20 eu posso dividir por 2. Então, eu posso simplificar esta fração. Lembrando que ela é negativa, então o sinal permanece. E aí, nós vamos dividir tanto 6 quanto 20 por 2. Então, nós vamos simplificar menos 6/20 por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Menos 3/10 é uma fração irredutível? Sim. Por quê? Porque eu não consigo simplificar o 3 e o 10, ou seja, dividir tanto 3 quanto 10 por um mesmo número. Então, esse é o resultado desta multiplicação, menos 3/10. Nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte: menos 7/10 multiplicado por menos 2/3. Aqui eu tenho um número decimal e aqui eu tenho uma fração. Então, como que nós podemos resolver esta multiplicação? Nós podemos transformar esse número decimal em uma fração e em seguida nós resolvemos a multiplicação de fração. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos permanecer o sinal, menos, aqui é o sinal negativo, e vamos escrever esse número decimal em uma fração. Então, eu vou escrever o 7, escrevi o 7. Quantas casas de números decimais eu tenho aqui após a vírgula? 1. Então, eu vou escrever o 10. Se fossem 2, o 100 e assim por diante. Mas apenas pela própria leitura nós já poderíamos entender como ficaria esta fração. Olha, a leitura do decimal. Menos 7/10. Menos 7/10. Mas como que escreve? Copio o número, coloco o traço de quociente e aqui embaixo eu coloco 10 porque eu tenho apenas uma casinha após a vírgula. Copio o sinal de multiplicação e o menos 2/3. Agora eu tenho uma multiplicação de frações. Então, basta resolver. Mas aqui eu tenho um sinal negativo e aqui também. Então, eu vou fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais. 7 vezes 2, 14. 10 vezes 3, 30. Mais 14/30. Eu posso simplificar? Posso. Por quê? Porque tanto 14 quanto 30 eu posso dividir por um mesmo número, que no caso aqui também é o 2. Então, 14 eu posso dividir por 2, que vai dar 7. E 30 eu posso dividir por 2, que vai dar 15. 7/15. O 7 eu só posso dividir por ele mesmo. E o 15 eu posso dividir por 3, por 5. Então, nesse caso, eu não posso continuar a simplificação. E 7/15, ou seja, mais 7/15 é o resultado desta nossa multiplicação. Nesse terceiro exemplo, nós temos o seguinte: menos 4 multiplicado por mais 5/10. Aqui, ou eu posso transformar em uma fração e resolver a multiplicação, como nós fizemos aqui, ou então eu posso fazer a multiplicação como se fosse uma multiplicação com números decimais. Então, eu vou colocar aqui o menos 4 multiplicado por mais 5/10.
e eu faço a regra de sinal, porque é uma multiplicação, então menos com mais, vou por aqui, ó, menos, e depois eu escrevo o resultado aqui. E faço a multiplicação, resolvo a multiplicação normalmente. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Preciso fazer 0 vezes 0, 0, 0 vezes 4? Não. Só resolvo aqui. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Como eu já fiz aqui, ó, mais com menos, menos, coloquei aqui, mas vamos repetir no resultado também. Bom, aqui eu tenho uma casa, após a vírgula, e aqui também. Então, no resultado, como que eu escrevo? Eu vou contar uma casa, duas casas. Da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda eu conto uma, duas. Nesse quarto exemplo, nós temos o seguinte, menos 4 inteiros multiplicado por meio. Então, como que nós vamos fazer aqui? Olha, eu tenho um número inteiro multiplicado por uma fração. Então, eu posso transformar este número inteiro em uma fração. Menos 4 inteiros. Como que eu vou escrever isso daqui em forma de fração? Eu vou copiar o menos 40. Como eu tenho uma casa aqui, olha, após a vírgula, significa que eu vou ter o 10 aqui embaixo. Se fossem duas, o 100. Mas como é uma, o 10. Duas, 100, 3.000 e assim por diante. Multiplicado por meio. E agora eu resolvo a nossa multiplicação. Que sinal que eu tenho aqui que não aparece? O mais. Menos com mais, menos. 40 vezes 1, 40. 10 vezes 2, 20. Menos 40 vinteavos. Eu posso simplificar? Eu posso simplificar, posso fazer passo a passo, simplifico por 2, o resultado também. Mas vamos observar aqui, olha, menos 40 vinteavos. Eu posso simplificar direto por 20. Por quê? Porque tanto 40 quanto 20 são divisíveis por 20. Então, menos 40 dividido por 20 dá menos 2. 20 dividido por 20 dá 1. Menos 2 sobre 1 ou apenas o menos 2. Agora vamos fazer uma observação. Qual é esta multiplicação? Menos 4 inteiros multiplicado por mais 5 décimos. Qual foi o resultado? Menos 2. E esse exercício? Menos 4 inteiros multiplicado por meio. Qual foi o resultado? Menos 2. São iguais ou são diferentes? Vamos ver mais alguns exemplos no caderno. Bom, pessoal, coloquei aqui no caderno 6 exemplos. E para agilizar, eu vou usar a calculadora, porque o objetivo agora é nós analisarmos os resultados. Nesse primeiro exemplo, nós temos 6 multiplicado por 5 décimos. Vamos observar o segundo exemplo também. 6 multiplicado por meio. Vamos fazer a conta aqui na calculadora para agilizar, então. 6 vezes 5 décimos, que é a mesma coisa que 0,5. 3. Vou anotar aqui, ó. 3. O segundo exemplo, nós temos 6 multiplicado por meio, fração. 1 sobre 2. 3 também. Então, olha, tanto o primeiro quanto o segundo tiveram o mesmo resultado. Nesse terceiro exemplo, nós temos menos 50 multiplicado por 5 décimos. E no quarto exemplo, nós temos menos 50 multiplicado por meio. Vamos ver como que ficam esses resultados. Parênteses, menos 50, fecho parênteses, multiplicado por 5 décimos, que é a mesma coisa que 0,5. Menos 25. No quarto exemplo, nós temos menos 50, então vou abrir o parênteses, menos 50, fecho parênteses, multiplicado por meio, vou usar aqui a fração, 1 sobre 2. Menos 25 também, vou anotar aqui, ó, menos 25. Bom, com esses 4 exemplos, nós já podemos observar o quê? O primeiro e o segundo, nós temos aqui, ó, 6, no primeiro multiplicado por 5 décimos.
E no segundo, 6 multiplicado por meio. Qual foi o resultado? 3. O que está mudando aqui? Os fatores. Aqui é 0,5, ou seja, 5 décimos, e aqui meio. Será que eles são realmente diferentes? Por que eu multipliquei 6 por 5 décimos? Deu 3. E 6 multiplicado por meio deu 3 também. Nesse terceiro exemplo, menos 50 multiplicado por 5 décimos, qual foi o resultado? Menos 25, porque eu faço a regra de sinal, menos com mais menos, 50 vezes 5 décimos, 25. E no quarto, menos 50 vezes meio. Será que realmente eles são diferentes? Não, eles são a mesma coisa, ou seja, representam o mesmo valor. Então, o que nós podemos concluir até agora? Que 0,5, ou seja, 5 décimos, é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, meio. Agora, no quinto e no sexto, nós temos menos 200 multiplicado por menos 5 décimos e menos 200 multiplicado por menos meio. Vamos lá. Menos 200, fecho parênteses, multiplicado por, abro parênteses, menos 0,5, fecho parênteses, 100. Vou anotar aqui, ó, 100. E no último exemplo, nós temos menos 200, abro parênteses, menos 200, fecho parênteses, multiplicado por, abro parênteses, menos fração 1 sobre 2, fecho parênteses, igual a 100. Tanto o quinto quanto o sexto também tiveram o mesmo resultado. Por quê? Porque nós concluímos que 5 décimos é a mesma coisa que meio. Porém, tem uma outra observação. Olha os resultados. 3 é a metade de 6. 3 é a metade de 6. Menos 25 é a metade de menos 50. E 100 é a metade de 200. O que nós podemos concluir aqui? Que todo número multiplicado por 5 décimos ou por meio será igual a metade desse número. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, vou pedir para você, clicar no gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, e também compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida.